Que você esteja bem e em paz. Vamos dar sequência às pastorais do apóstolo Paulo. Entramos agora na carta a Tito. Vamos ler o verso 1 ao verso 4 da epístola de Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Bom, aqui é exemplo da primeira carta a Timóteo. Nós vemos aqui uma saudação longa. É mais uma vez Paulo explicando o seu chamado, o seu pastorado. Isso também indica, como nas cartas a Timóteo, que essa carta não era apenas a Tito, mas sim uma carta volante para ser lida nas igrejas. Tito não precisava de toda essa apresentação, né? Porque Tito ele não pertencia àquele grupo que desconfiava do chamado do apóstolo Paulo, por ter sido Paulo perseguidor da igreja. Então, como nós dissemos na carta a Timóteo, Paulo ele tinha que constantemente defender o seu apostolado, e era a prática dele. Quando ele escrevia para algumas igrejas ou para algumas pessoas, ele fazer esse pequeno discurso sobre o seu próprio chamado. Então isso indica que essa carta era volante, tá? Para ser lida nas igrejas e não somente dirigida a Timóteo. Também vemos aqui uma frase importante no verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, olha aqui, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Este aqui, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, vai ser muito importante para nós quando chegarmos no capítulo 2, para explicarmos, por exemplo, o verso 11 do capítulo 2, que é um verso normalmente tirado do seu contexto, tirado de todo o contexto da carta, para defender uma ideia. Quando a gente chegar lá, nós vamos analisar, tá? Se Deus nos permitir. Mas já tenho isso em mente. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Depois vem aqui o verso 2 e o verso 3, é uma declaração que Deus ele é organizado e planejado. Vamos ler o verso 2 e o verso 3. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus, nosso Salvador. Bom, Deus é um Deus de fato organizado e planejado em seus decretos e suas promessas. Agostinho, ele traduz isso aqui, antes dos tempos eternos. E Jerônimo, antes da fundação do mundo. Tá? Isso mostra que Deus, sendo atemporal, ele já tinha estabelecido promessas antes de haverem homens para receberem tais promessas. E os decretos de Deus também são anteriores, antes da fundação do mundo. Então Deus, ele não, como ele é atemporal, essa ideia que nós temos que Deus espera acontecer algum evento, algum fato, então ele muda de postura, ou ele decreta alguma coisa, ou então dali para frente ele começa a prometer algo. Essa ideia, ela tira a soberania de Deus, ela tira esse atributo, esse poder de Deus, de ser autoexistente, de ser atemporal.
Deus não precisa esperar o fim dos eventos. Ele conhece o fim antes do princípio. Então ele pode tomar as suas decisões antes mesmo de ter criado tudo. Tá? Deus, além de ser atemporal, ele é onisciente. Esse Deus bíblico, Deus revelado na Bíblia, Deus que servimos, ele é absolutamente soberano e extremamente poderoso. Tá? Então não há nada que possa fugir ao seu controle. Vamos aqui ao verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Pôr em ordem coisas restantes, né? Constituir presbíteros em cada cidade. Os apóstolos, eles não tinham um lugar fixo. O chamado deles era para organizar igrejas, organizar as comunidades cristãs no mundo inteiro, evangelizar o mundo inteiro. Então, cada lugar que eles iam, cada cidade que eles conseguiam agrupar pessoas ali convertidas, eles organizavam uma igreja e instituíam pastores para pastorearem aquelas igrejas. Então, ele ia para outra viagem, para outra cidade, e organizava igreja em outro lugar, tá? O apóstolo Paulo também fazia assim. O apóstolo Paulo foi o que mais fez isso. E Tito, ele era um desses pastores que era ordenado ali para cuidar de uma igreja. Só que Tito, ele tinha uma função adicional, um encargo adicional de implantar igrejas também. Então Paulo falava para ele também implantando igrejas na região onde ele estava ali e instituindo presbíteros para que ficasse ali cuidando dessas igrejas. Então algumas pessoas os apóstolos mantinham em determinada igreja, outras eles usavam também com esse acréscimo adicional, aí, com essa função adicional, perdão, de também estabelecer, implantar igrejas e estabelecer presbíteros ali, tá? E aqui ele fala que deixou Tito em Creta, né? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, tá? Para que estabelecesse de fato a sã doutrina, cuidasse ali. Era uma cidade que nós vamos ver que tinha uma má fama, né? Nós vamos ver daqui a pouco. E por isso então Paulo fala para que pusesse em ordem as coisas restantes, coisas que não deu tempo do apóstolo Paulo tratar. E também em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então isso mostra que Timóteo ele não era um pastor fixo ali em Creta, né? Ele era um pastor também que ia implantando igrejas ali em outras cidades, ali provavelmente, né? Muito provavelmente, quase certeza absoluta, da mesma região ali, não viagens longas, né? E estabelecendo presbíteros ali, tá? Verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Bem, irmãos, do verso 6 ao verso 9, ele vai descrever as qualificações de presbíteros. Eu só vou comentar o verso 6, os demais eu só vou ler, porque já foi comentado, é bem semelhante, as orientações são praticamente as mesmas que ele deu a Timóteo para os oficiais, para estabelecer presbíteros, tá? Eu só vou comentar o verso 6. Para Timóteo, Paulo lhe dá uma ênfase sobre a esposa do presbítero, como ela deveria ser. Aqui para Tito, ele dá uma ênfase sobre os filhos, como os filhos deveriam ser, né? Que tenham filhos crentes. Aqui fala, como pastor deve ter prudência e seriedade, é bom que sua família também tenha, né? Então os filhos não poderiam viver em luxúria, nem em desobediência, que é as duas afirmações que Paulo faz aqui, dissolução e insubordinação. Então os filhos do pastor, ou do presbítero,
deveriam ser castos, não viverem em luxúria e nem em desobediência. Depois vem aqui dos versos 6, do verso 7 ao verso 9. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, essas qualificações aqui são de fato semelhantes a que nós vimos lá em Timóteo, né? E elas são fáceis de entender. Os presbíteros, eles deveriam, ou eles devem, né? Ao elegermos os oficiais da igreja, os presbíteros, nós devemos ter esse tipo de ideia de como ele deve ser, como deve ser a sua vida, né, e o seu proceder. Depois vemos aqui o verso 10 e o verso 11. Vamos ler. Porque existem muitos insubordinados, palradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Bom, Paulo adverte a Tito que estaria lidando com pessoas hostis. Sobre essa passagem, Calvino diz pessoas obstinadas ao extremo com caráter selvagem. As traduções aqui, na nossa aqui, está insubordinados, né? Jerônimo traduziu por desobedientes e Erasmo traduziu por incorrigíveis, tá? Então a palavra original aponta para essas características que essas pessoas aí que eu mencionei acima descrevem, tá? Pessoas obstinadas ao extremo, com caráter selvagem, desobedientes, incorrigíveis, são insubordinados. Então Paulo está dizendo a Tito que ele estaria tratando com pessoas hostis, de caráter selvagem, insubordinados, que não aceitam obedecer ordens e que são totalmente desobedientes e incorrigíveis. Essas pessoas são incorrigíveis. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Principalmente os da circuncisão. Os da circuncisão eram judaizantes e pessoas que queriam implantar a lei cerimonial e sacerdotal. Queriam que as cerimônias ainda do sacerdócio levítico, aquela lei toda cerimonial, sacerdotal, eles diziam que aquilo era necessário continuar fazendo, era uma imposição da fé cristã. Então eles misturavam o que permaneceu ali no judaísmo antigo com o cristianismo, com a igreja de Cristo, né? Era uma espécie de sincretismo, de mistura. Então Paulo fala principalmente da circuncisão. Esses para você ter uma ideia de como eles não eram movidos pelo Espírito Santo de Deus, Paulo diz que eles eram insubordinados. E esses teólogos que eu mencionei descrevem dessa forma. Tá? Verso 11. É necessário fazê-los calar. O pastor verdadeiro, ele deve estar sempre pronto a impedir a falsa pregação e o falso ensino, a falsa introdução de costumes que não são bíblicos, tá? E proibir também, impedir também outras intenções que podem surgir ali em líderes, no conselho da igreja, pessoas obstinadas ou com desejos de conduzir de forma que não seja bíblico, tudo. Então o verdadeiro pastor, ele deve impedir isso, ele deve lutar contra isso, né? Tá? É por isso que é muito importante ter um pastor fiel a essa doutrina e observar todas as características que a Bíblia aponta de como devem ser os presbíteros e diáconos,
para estabelecer os oficiais da igreja. Vamos lá, verso 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Bom, esse verso aqui, a maioria acredita, Paulo fala, foi um dos seus profetas, né? A maioria acredita se tratar de Epimênides, perdão. Muitos acreditam tratar-se de Epimênides, que era um cretense, que era chamado profeta, porque escreveu um livro chamado Acerca dos Oráculos. E outros dizem que pode ser qualquer outro poeta cretense, porque havia um homem, um escritor, chamado Adimatos, que escreveu em seu livro República de Platão, ele escreveu que os poetas eram filhos dos deuses. Isso se tornou popular e eles chamavam os poetas de profetas e videntes. Tá? Então, provavelmente, Paulo está se referindo aqui a Epimênides, quando ele disse, verso 12, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tá? Essa dúvida sobre quem tinha dito o que Paulo menciona aqui, porque os cretenses eles tinham muito má fama. Tá? Eles tinham fama de serem mentirosos, preguiçosos, enganadores de mulheres, tá? E vários escritores, poetas e filósofos gregos, quando eles se referiam a Creta e aos cretenses, eles usavam essas expressões, que os cretenses eram mentirosos, que não se podia confiar neles, que eles eram enganadores de mulheres, que eram homens preguiçosos, que não tinham disposição para o trabalho, né? Alguns mencionavam até que eles viviam de forma bem dissoluta. Então, por isso que é difícil afirmar quem de fato, qual foi esse que Paulo fala, um dos seus profetas, né? Que disse isso. Pode ser qualquer um dos poetas cretenses, né? Que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tá? Então Tito está pastoreando uma igreja que está inserida nessa sociedade de má fama. Então veja como era hostil o ambiente ali para Tito e para a igreja, para uma comunidade cristã que deveria ser santa, imaculada, né? Viver à parte desse costume imoral que aquelas pessoas viviam em Creta. Então, no verso 13, Paulo dá testemunho disso, confirma que isso é real. Olha só, tal testemunho é exato, ou seja, ele cita o que ele chama de um dos seus profetas, provavelmente Epimênides, né? E ele fala, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo, ele fala, tal testemunho é exato. Então Paulo, ele constata que de fato os cretenses eram daquela forma. Então Tito, ele está numa igreja, pastoreando uma igreja, que está inserida numa sociedade totalmente imoral, onde havia muito engano, muita mentira, né? Então poderíamos chamar aqui no Brasil de muita malandragem, né? Aquele jeito. E aí Tito está lá tentando pastorear, né, uma igreja santa. E Paulo então adverte, falando abertamente as características locais para Tito, que conhecia também, obviamente, mas Paulo dá o aval para ele, né? Veja o verso 13, para ele repreender, né? Verso 13. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, né? Então adverte para que Tito repreenda, para eles serem sadios na fé, uma comunidade santa em meio a uma cultura imoral. E ele ainda volta a falar da circuncisão, né? Dos que seguiam fábulas judaicas, aquele folclore judaico, as superstições judaicas.
Verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então note que Paulo, ele fala que era para Timóteo, dentro daquela postura, né, que nós comentamos aqui, que o pastor ele deve impedir o falso ensino, a palavra dos falsos irmãos, dos falsos obreiros, né? Então Paulo, ele vai falando aqui que o testemunho que se é dado acerca dos cretenses, que naquela época, né, eram pessoas com essas características negativas, né? Paulo fala que o testemunho é exato e que Timóteo deveria repreendê-los severamente, né? Para que sejam sadios na fé. Então o objetivo não é um falso moralismo, demonstrar santidade ou decisões arbitrárias, ser autoritário. Não, não é isso. O objetivo é correção, para que aqueles homens entendam que dessa forma eles não iriam para o reino dos céus, mesmo frequentando a igreja. Se mesmo frequentando a congregação, eles continuassem com práticas da sua cultura local, que nós sabemos que as tradições, as culturas, elas influenciam muito no ser humano, né? Elas criam raízes, a pessoa foi criada daquele jeito, ela já sai para o mundo daquele jeito, né? Então é difícil tirar essas raízes, essas tradições, esses costumes, que já vem lá dos avós, dos pais e tal, e ele já cresce daquele jeito ali no seu ambiente. Mas é incompatível, algumas delas, como no caso dos cretenses aqui, é incompatível com a fé cristã. Então Paulo, ele fala para Tito ser duro, ser severo, repreendê-lo severamente, não para ser autoritário ou para tratá-lo sobre julgo, dominar sobre eles, não isso. Mas no sentido de correção, para que eles sejam sadios na fé. Porque de fato, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, a pessoa pode vir de uma cultura, de uma cidade, de um local, às vezes de um bairro, vamos pensar nas grandes cidades, né? Às vezes tem uma comunidade, um bairro ali, onde imperam costumes assim, às vezes não, às vezes a comunidade é simples, pobre, mas as pessoas são bem honestas. Em outros locais já existe essa cultura e tal, então depende muito, né? Isso pode acontecer em qualquer país do mundo, né? Vamos dizer assim. Se houver essa situação, os pastores e presbíteros terão que ir corrigindo a pessoa, se necessário, repreender mesmo, para que ela seja sadia na fé. Senão, ela vai se perder eternamente, porque é claramente aqui uma troca de valores. É claramente uma troca de valores, né? Entre a santificação, a pureza de viver numa comunidade cristã, buscando fazer o certo e tudo, muitas vezes é possível, né? Seria possível que esses cretenses tentassem trazer, até inconscientemente, até nem por mal, mas tentassem ou trouxessem essa cultura que eles viviam, né? Que era má, que tinha uma má fama, para dentro da igreja. Então aquela igreja local seria diferente das outras que procuravam viver em santificação, mas ali eles viviam mais infiltrados na cultura social deles do que propriamente na fé cristã. Então Paulo diz para Timóteo que ele vai ter que ser enérgico ali e severo nesse sentido de correção, sempre com muito amor, é claro, visando a salvação daquelas almas, daquelas vidas, né? E para que eles possam entrar em santificação, se libertarem daquela cultura e aderirem de fato à fé cristã. Irmãos, não se iludam. Uma igreja ela não precisa estar cheia de gente, de qualquer modo, vivendo de forma impura, imoral, trazendo costumes e culturas da sociedade para dentro da igreja. Não, a igreja pode ser pequenininha, o importante é a qualidade do que é ensinado, de como é ministrado, e a qualidade das pessoas que estão ali no sentido de serem sadias na fé mesmo. O objetivo é que todos nós sejamos sadios na fé, e não propriamente termos uma igreja mega gigante aí, cheia de pessoas que não são doutrinados ou ensinadas na santificação. Então é muito importante
que a cultura do mundo não entre na igreja, mas sim que a igreja seja luz para o mundo, ou mesmo até para aqueles que rejeitam, mas que eles olhem para a igreja e vejam santificação, tá? É óbvio que somos também falhos e erramos, tropeçamos todos nós em muitas coisas, como diz Tiago, mas deve haver esse esforço e este zelo para a comunidade cristã ser santa e imaculada. Cristo virá buscar uma noiva imaculada, e não uma noiva que está miscigenada com as culturas do mundo. Dito tudo isto, quando chega aqui no verso 15, Paulo ele fala algo bastante importante. E ele diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Veja bem, eles queriam, muitos deles, os da circuncisão, por exemplo, eles queriam introduzir itens da lei cerimonial como purificação, a distinção de alimentos, esse alimento pode, esse não pode, como sinal de santificação, como sinal de fidelidade. E outros ainda eram forçados a terem essas práticas de santificação e purificação. Então as pessoas faziam rituais de purificação, mas não havia nelas transformação nenhuma. A transformação que só a sã doutrina pode promover. Então é por isso que Paulo fala: tudo é puro para os puros, mas para os impuros tudo é impuro. Então não adianta ele ficar fazendo cerimônias, que ele não vai se purificar com cerimônias externas. Somente a palavra, o poder regenerador da palavra, lavado pela água da palavra, de dentro para fora, é que vai regenerar o indivíduo. Então, dentro desse contexto que nós falamos de como era aquela sociedade, e mais a influência dos judaizantes, que queriam manter cada vez mais aqueles rituais das cerimônias judaicas, né? Então Paulo fala isso, né? Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então não adianta ficar fazendo rituais de purificação. E é por isso que ele fala no verso 16, olha: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, enquanto aquela pessoa estiver tanto inserido naquela cultura, tentando manter aquela cultura que ele foi do local dele, aquela cultura de engano, de mentira, de malícia e tal, querer trazer isso para dentro da igreja, está sendo reprovado, está sendo abominável e desobediente. Tanto aquele que quer pegar dos preceitos judaicos, rituais externos de cerimônia de purificação e santificação, mas que dentro dele não há transformação de vida. Então, Paulo fala isso: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, o que passou, passou na vida do cristão. Onde ele errou, ele errou. Daqui para frente, ele tem que procurar viver em santificação. E a igreja deve ser um instrumento que o ensine e que dê suporte uns aos outros, né? Para todos nós, para vivermos de fato nessa santificação. Tá bom? Todas as coisas são puras para os puros. Se a nossa mente estiver purificada já pela palavra, todas as coisas são puras. Mesmo que alguém veja a gente comendo algo, bebendo algo, fala: não, mas todas as coisas são puras para aqueles que são puros. No entanto, para os impuros, tudo é impuro, né? Porque a consciência deles está corrompida. Então é necessário uma transformação de consciência. E neste ponto, só a palavra de Deus tem o poder de atingir. Não é argumentação humana, né? Não é nada. Então, somente a palavra de Deus. Então aquelas pessoas têm que ser exortadas a viverem de fato o que elas estiverem aprendendo na palavra e na sã doutrina. Bom, aqui termina o primeiro capítulo de Tito. Se Deus nos permitir, faremos então a próxima pastoral com o capítulo 2. Que Deus abençoe a sua vida.